Olá! Para você que vai assistir esse vídeo depois, quando ele já estiver gravado aqui no meu IGTV, ou então no YouTube, ou então no Facebook. Se você não conseguiu até hoje assistir nenhuma live ao vivo, eu te convido a fazer isso, porque na live ao vivo você consegue trazer a sua dúvida. Boa noite para quem vai chegando. Eu já estou dando aqui os recados para quem vai assistir depois. E para você que entrou agora, eu quero te dar um recado também. Você pode deixar a sua dúvida que até o final da live eu vou estar respondendo todas elas, vou estar lendo as participações. E quero dizer que é um prazer ter você aqui hoje, em plena quinta-feira. Tô perdida nos dias da semana. É quinta, né? É quinta. Em plena... Ou é terça? Meu Deus, gente, sério, eu tô perdida. Hoje é quinta. É quinta, né? Me digam aí, é quinta. Hoje nós vamos falar sobre o Terrible 2, que é uma fase muito complicada das crianças, porque a impressão que a gente tem é que os nossos filhos bem fofinhos, aquelas crianças amáveis e obedientes que são maravilhosas até os 2 anos de idade, de repente viram a chave e são substituídas por umas crianças cheias de vontade que parece que a única palavra que elas sabem dizer é não, né? Então nós vamos falar sobre esse tema hoje, que eu acredito que para a maior parte das crianças é onde começa a acontecer as primeiras birras. Aqui em casa começou bem antes, começou aos 11 meses, quando aconteceu a primeira birra, mas para a maior parte das crianças começa aos 2 anos mesmo. Bom, gente, antes de começar, eu quero dar uns recadinhos. Para quem não sabe, né, toda terça e toda quinta-feira tem live aqui com temas diferenciados falando sobre a educação infantil, sobre essas dificuldades que nós pais passamos com as crianças, e eu compartilho dicas, não só dicas da minha vivência como mãe, mas também dicas baseadas em estudos, baseadas em livros que eu leio e que eu estudo bastante, então eu gosto muito de vir aqui e compartilhar, porque tem ajudado muita gente. E, sinceramente, eu gostaria de poder ajudar mais. Então, se você puder me mandar a sua dúvida, vai ser um prazer estar conversando com você também, tá certo? Bom, gente, para quem não conhece, eu tenho também um canal no Telegram. Não é só no Facebook, só no YouTube, só no Instagram. E lá no Telegram é bem legal também, porque eu sei que muita gente não tem Telegram, tá? Mas vale a pena você estar baixando o aplicativo no seu celular, porque ele é um aplicativo super seguro para compartilhar áudios e tal. E também tem um detalhe, ele entrega o conteúdo para todo mundo. Então não tem essa coisa que nem aqui no Instagram, que nem no Facebook, que entrega para algumas pessoas e não entrega para outras. Então, se você se inscrever lá no meu canal do Telegram, você pode ter certeza que você vai receber todo o meu conteúdo, tá certo? E lá eu compartilho dicas que são dicas mais práticas, coisas do meu dia a dia, coisas do meu aprendizado no dia a dia como mãe. Então, às vezes acontece ali uma situação, uma crise emocional, uma birrinha aqui, uma birrinha lá, ou eu descubro uma nova maneira de lidar com a situação, então eu vou lá e compartilho, gravo um áudio bem rapidinho, os áudios são curtinhos, de 3 a 5 minutos, então quem não tem 3 a 5 minutos do dia para estar adquirindo aí uma nova ideia, um novo conhecimento, uma nova maneira, né, de estar lidando com as situações. Não é todos os dias que eu consigo postar, mas sempre que é possível eu estou postando. Então, toda semana tem conteúdo novo lá. E no sábado tem um áudio especial para as mães, para as mulheres, né? Não só mães, mas para as mulheres. Porque eu acredito que nós, antes de sermos mães, somos mulheres e também precisamos de um gás, precisamos de uma palavra de outra mulher. É muito importante isso também. Tá certo? Bom, mas vamos lá. Já falei bastante, já dei bastante recado. Vamos falar então sobre a terrível fase dos 2 anos, ou Terrible 2, mais conhecido como Terrible 2. Essa fase, a terrível fase dos 2 anos, eu sinceramente não gosto muito dessa expressão. Gente, tem um bicho aqui. Eu sinceramente não gosto muito dessa expressão porque ela rotula a criança. Ela coloca nas costas
nas pequenas costas daquele serzinho tão pequenininho, tão fofinho, tão amável, a responsabilidade total sobre toda e qualquer coisa que possa acontecer. Então, às vezes, ali a criança tá com uma necessidade de alguma coisa e a gente sabe que ela tá, então, ali com 2, passando por essa fase do Terrible 2, né? Tá com 2, entre 2 e 3 anos. E a primeira coisa que fala, isso aí é porque ela tá passando por essa fase do Terrible 2, isso é normal. Então, isso rotula a criança de uma maneira que a gente não consegue mais enxergar a criança. A gente só enxerga o título, Terrible 2, como se fizesse uma placa e colocasse no rosto da criança. Então, você para de prestar atenção na criança e no que poderia estar fazendo para que essa criança se sentisse mais confortável, para que vocês pudessem viver em paz, né? E você passa a rotular a criança por aquele título. Então, sinceramente, eu não curto muito, mas isso é uma coisa minha, né? Eu não curto muito esse negócio, esse rótulo do Terrible 2, não. Mas assim, gente, o que é o Terrible 2? Basicamente, a criança, ela descobre que ela é um ser e que ela tem vontades e que ela tem personalidade e que ela tem escolha e que ela pode fazer coisas, que ela pode correr, pular. Então, ela tá ali numa fase de desenvolvimento que ela tem liberdade física, ela descobre que ela tem autonomia, que ela pode fazer o que ela quiser. E ela quer mostrar às pessoas, da mesma maneira em que as crianças fazem desenhos lindos e coloridos e querem vir mostrar pra gente o desenho lindo e colorido com os bichinhos fofos que elas fizeram. Essa criança de 2 anos, ela quer mostrar para nós que ela sabe escolher, que ela sabe o que quer, que ela é como é que eu vou dizer? Ela é um ser com... Como que eu vou dizer? Ela acabou de descobrir que ela existe, né? Então ela quer demonstrar isso pra gente. E é exatamente por isso que começa então as crises emocionais, as birras. Porque nós não podemos deixar a criança fazer tudo o que ela quer e nem no momento que ela quer. Então, muitas vezes ela vai ouvir uma negativa nossa e ela vai ter uma crise emocional. Ela vai então surtar ali, né? Então muitas vezes a gente não consegue entender por que o nosso filho, nossa filha, que antes compreendia tudo aparentemente, agora se joga no chão, agora grita alto, agora chora até ficar roxo muitas vezes, porque tem crianças que vomitam de tanto chorar, tem crianças que se finam, como diziam os antigos, né? Então, as crianças, elas têm reações diferentes, cada uma delas, e tem crianças que passam por essa fase de uma maneira bem mais suave, não é tão agressivo quanto outras crianças. Só que, independente da maneira como essa criança está passando por essa fase, é chamado de adolescência do bebê, porque ela está se descobrindo. Então, ela precisa ser compreendida, ela precisa de compreensão, ela precisa de amor e ela precisa de um adulto que saiba como lidar com essa situação. E até o final desse vídeo, eu vou dar algumas dicas para vocês baseado em uma ferramenta muito legal da disciplina positiva. Inclusive, tem um vídeo inteiro falando aqui sobre essa ferramenta e eu também vou estar indicando ele para vocês no final do vídeo, tá certo? Esse vídeo não vai ser muito longo, as lives eu tenho procurado manter elas entre 30 e 40 minutos, então se você parar para pensar, 30 ou 40 minutos que você para 2 vezes na semana só e que você adquire ferramentas para que você consiga aplicar no teu dia a dia e obter resultados já imediatos. E também não só na questão das birras, mas também de como ensinar limites de maneira amorosa e respeitosa. Bom, gente, antes de começar a falar das dicas, eu gostaria de fazer um apelo. A você, mãe,
que o seu filho ainda não passou pelo Terrible 2, ou a você mulher que ainda não tem um filho, ou então a você mãe que o seu filho passou por essa fase de uma maneira bem suave, praticamente não fez birras. As crianças que têm uma personalidade mais forte normalmente são as mais impactadas por essa fase do desenvolvimento, e nós pais ficamos de cabelo em pé. Então eu gostaria de fazer esse apelo com base no meu comportamento. Eu era uma pessoa que, quando via uma criança fazendo birra num shopping, num mercado, numa loja, a primeira coisa que eu pensava era: nossa, cadê a educação dessa criança? O que esse pai e essa mãe estão fazendo de errado para que essa criança haja dessa maneira? E aquela história, né? A gente não pode cuspir para cima que cai na cara. Então, como eu já contei aqui para vocês algumas vezes, a primeira birra da Eve foi com 11 meses. E se intensificou bastante depois, até que eu comecei a reagir de uma maneira que ela entendesse e pudesse lidar com as emoções dela. Então, não julguem uma mãe por causa de uma criança que está fazendo birra. Principalmente uma criança que tem entre 2 e 3 anos, porque não é culpa 100% da mãe, não é culpa 100% da criança, não é culpa 100% do pai, não existe uma culpa 100% em nenhum dos lados. É um conjunto e muitas vezes esse pai ou essa mãe não sabe como lidar com a situação, não tem as ferramentas, como quando eu digo ferramentas, como que eu vou dizer assim, uma maneira de lidar com a situação para que a situação se amenize, ao invés de botar mais lenha na fogueira. Porque dependendo da reação desse pai ou dessa mãe, ao invés de solucionar o problema, ele piora. E essas crises, elas se tornam cada vez mais frequentes e saem da fase do Terrible 2 para uma fase mais estendida da infância. Então, uma fase aí que era para durar entre 1 ano, mais ou menos, entre 2 e 3 anos, acaba se estendendo para uma fase aí que vai para 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos. Né? E às vezes tem adolescente fazendo birra. Então, não é que esse pai não dá educação para essa criança, é que muitas vezes esse pai ou essa mãe não teve acesso ao conhecimento que você tem, ou que a oportunidade que você está tendo hoje, por exemplo, assistindo esse vídeo, entende? E apesar da gente ter informação hoje com muita facilidade e às vezes o pai ou a mãe não se atenta, não se liga de buscar informação, né? Acaba educando a criança, porque é muito fácil a gente reproduzir um comportamento que nós vimos durante a infância. Então, às vezes esse pai ou essa mãe foi tratado dessa maneira como ele está tratando a criança, então ele reproduz esse comportamento na criança. Sair disso é bastante difícil. Então, eu peço para você que você não julgue, né? Simplesmente siga com a sua vida, siga respirando, andando, caminhando, sorrindo e esqueça desse pai ou essa mãe ali que está passando por esse problema, porque o julgamento alheio nessa hora, ele é bem pesado. Eu sei disso porque eu já passei algumas situações assim e teve uma vez assim, nossa, aquela vez foi assim de arrebentar mesmo. Eu estava dentro do mercado lá em Porto Alegre e a Eve queria sair correndo dentro do mercado e eu tentei explicar para ela que não podia, né? Porque, logicamente, porque ia fazer bagunça no mercado, porque ela poderia até mesmo, né, ser levada por um estranho, alguma coisa, ela poderia também se machucar, então tinha inúmeras razões para não deixar. E ela porque queria sair correndo, ela estava cansada também, lá em Porto Alegre é tudo longe, para quem conhece a capital lá sabe que é tudo muito longe, então se você sai para um passeio, você ao invés de passar, sei lá, 1 hora na rua, você passa 3, 4 horas, um passeio que era para ser simples, dura uma eternidade. Então ela estava cansada por causa do calor, enfim, e ela queria sair correndo dentro do mercado.
e eu disse para ela que não podia. Pronto, pra quê? Ela se jogou no chão, ela começou a chorar e eu peguei ela no colo. Eu estava tendo acesso a essas ferramentas fazia pouco tempo, então eu estava aprendendo ainda como lidar com a situação. Eu peguei ela no colo e tentei acalmar ela e não tinha jeito. E eu levei ela para fora do mercado, então, e deixei ela se expressar à vontade. E eu lembro que ela chorou muito. E aquela vez, assim, eu sentia o julgamento das pessoas, eu sentia o olhar das pessoas. Então, eu sei bem como é que é esse negócio do julgamento ali. Então, hoje, raramente ela faz birra fora de casa, assim. É bem super tranquilo, apesar dela estar com 2 anos e 4 meses. Então, é super tranquilo, mas aquela vez, assim, foi punk, realmente, o negócio foi complicado. Então, assim, às vezes a gente vê um pai ou uma mãe naquela situação e a gente fica assim, nossa, né, que pai e mãe que não dá educação para essa criança e na verdade não tem nada a ver. É a criança que está com o cérebro em desenvolvimento, então justamente por ela estar descobrindo agora que ela é um ser com emoções, com vontades, que ela tem liberdade, que ela consegue correr, pular, saltar, que ela descobre essa liberdade física, então como que eu vou dizer, é desenvolvimento demais para um corpinho num cérebro que não consegue acompanhar. As emoções dela ainda tá muito prematura no desenvolvimento. Então, ela precisa de alguém que esteja ali, que saiba lidar com a situação. Então, essa fase do Terrible 2, ela é uma fase que deixa pai e mãe de cabelo em pé, bota os parentes tudo contra, muitas vezes o pai ou a mãe julgando esse pai, essa mãe que tá sendo permissivo demais. E não tem nada a ver, né, gente? Mas assim, hoje eu quero falar de uma ferramenta muito legal que você pode aplicar aí na sua casa e que vai ajudar bastante. Durante essa fase, muitas crianças, elas, na hora que sentam na mesa, elas, por exemplo, não querem comer a comida que o pai ou a mãe coloca ali no prato. Ou você escolhe aquele vestidinho lindo, ou aquele conjuntinho lindo para o seu filho colocar, ou aquele vestidinho lindo para sua filha colocar, e na hora de botar o vestido ou botar o sapato que vai combinar com a roupa, a criança não quer colocar. E daí, quanto mais pressão você faz, pior fica a situação. E daí você pensa assim, meu Deus, será que eu tô sendo permissivo demais? O que eu tô fazendo de errado? Cadê aquela criança fofinha que estava comigo até esses dias? Que eu podia vestir o que quisesse, botar o laço que quisesse na cabeça, botar chapéu, suspensório, tudo o que eu quisesse. Cadê? Aonde foi parar? Parece que foi substituído por um alien que tem vontades que eu não consigo alcançar. E é bem assim. O que você pode fazer? Bom, eu vou te dar umas dicas que fazem parte da disciplina positiva, como a gente tinha falado anteriormente, que é o poder de escolha. Escolhas limitadas. Você não vai deixar o seu filho, você não vai abrir o guarda-roupa para o seu filho e dizer assim, filho, escolhe o que você quer vestir. Até porque, de repente, tenha um dia que esteja frio, por exemplo, e a criança vai querer vestir uma regata, então não vai dar certo. Ou então você vai dizer para ele na mesa assim, filho, o que você quer comer? E ele vai querer comer batata frita e você não fez batata frita, então você não vai levantar da mesa e sair fritar batatas para o seu filho, porque isso seria permissividade. E isso traria a ideia errada para essa criança de que o mundo está disponível para fazer as vontades dela. E não é isso que nós queremos, né? Então, como que você aplica essa ferramenta tão maravilhosa que vai te ajudar? Bom, na hora de escolher a roupa, você pode oferecer para ele, por exemplo, filha, olha só, nós vamos sair e você pode escolher esse vestido ou esse vestido. Qual que você quer vestir? Aí a criança diz assim, não, eu não quero vestir nem esse vestido, nem esse vestido aqui. Você diz assim, essa opção não existe, meu amor. Você pode escolher ou esse ou este. Aí a criança escolhe e fica feliz porque ela tá tendo a oportunidade de escolher o vestido que ela quer botar. Aí na hora de calçar o sapato, você faz a mesma coisa. E na hora da refeição, você diz assim, tá, Ju, mas espera aí, eu vou perguntar para a criança o que ela quer comer? Não necessariamente. Você pode, por exemplo, dar 2 opções para ela. Se você tiver 2 opções de salada, você pode dizer para ela assim, filho, hoje você quer comer alface e tomate ou você quer comer pepino e pimentão, um exemplo, né? Ou então, se você não tem 2 opções para a criança, sei lá, é só risoto,
Você pode oferecer 2 pratos diferentes, dizer, filho, você quer comer nesse prato ou neste aqui? E daí você decide o que a criança vai comer. Mas ela está feliz porque ela pode escolher o prato em que ela vai comer. Você entende? Então, quando você dá à criança o poder de escolha, ela sente que ela é aquele ser que pode escolher. Ela é aquele ser que tem autonomia. E crianças que têm autonomia são crianças mais felizes. Tem um estudo em 2014 que saiu a respeito disso. Se você quiser, pode estar pesquisando no Google Acadêmico, que você encontra esse estudo com muita facilidade. É só escrever lá. Estudo que comprova que crianças são mais felizes quando têm autonomia. E você vai encontrar a respeito disso. Essa ferramenta que eu falei para vocês a respeito da liberdade de escolha, dentro de escolhas limitadas, eu gravei 2 lives falando dela e foi na semana passada. Eu falei do porquê você deixar o seu filho escolher, quais os benefícios disso, tanto para a vida presente quanto para a vida futura, quando ele for um adulto. Então, essa ferramenta ela é muito poderosa e você com certeza deveria incluir ela na criação do seu filho. Não só para você conseguir lidar com o Terrible 2, mas também para que você treine ele para fazer boas escolhas no futuro. Tá certo? Bom, gente, eu vou encerrando essa live por aqui. Acredito que essa live foi bem mais curtinha que a dos outros dias, porque esse nosso assunto também não era muito extenso. Mas eu gostaria então de deixar para vocês essa dica das escolhas limitadas. Se você gostou dela, dá uma olhada nas lives que eu postei da terça e da quinta-feira da semana passada, que com certeza você vai gostar também, porque está explanando assim detalhadamente sobre esse assunto. Inclusive eu falo sobre esse estudo lá, dou mais detalhes. Falo também sobre essa ferramenta de escolhas limitadas, então você vai poder ter uma visão mais ampla do que é e como aplicar no seu dia a dia e como isso vai te ajudar. Essa ferramenta ela pode ser aplicada tanto em casa quanto fora de casa, tá certo? E vou reforçar o convite para você clicar no link da minha bio no Instagram e ir direto lá para o meu canal do Telegram, porque lá eu compartilho muito mais dessas ferramentas que vai te ajudar a lidar não só com o Terrible 2, mas também vai te ajudar a lidar com todas as crises emocionais em todas as fases da criança e vai te ajudar também a ensinar limites de maneira respeitosa, tá certo? Um abraço e eu te espero na próxima live. Como não teve perguntas hoje, nenhuma participação, eu vou ficando por aqui e vou deixar a caixinha de perguntas lá nos meus stories para que vocês possam deixar perguntas de vocês lá. Um abraço!